Seja bem-vindo a mais essa aula. Na aula passada, apresentamos a teoria do roubo, uma das teorias contrárias à ressurreição de Jesus Cristo. Nessa aula, veremos a teoria da alucinação e também faremos a refutação dessa teoria. Segundo essa teoria, as aparições de Jesus pós-ressurreição não passaram de meras alucinações. Essa provavelmente é a teoria mais debilitada entre todas elas. Alucinações são impressões na mente de alguém para as quais não há uma realidade correspondente, como sonhos. Elas são acontecimentos particulares. Nem mesmo duas pessoas podem compartilhar as mesmas alucinações. Como conclusão simples, grupos de pessoas não poderiam ter tido as mesmas alucinações a respeito de Jesus. Essa hipótese simplesmente não funciona porque Jesus não apareceu a uma única pessoa, mas a mais de 500, segundo os registros históricos do primeiro século. Foram mais de 12 aparições registradas por vários escritores do primeiro século. Ele apareceu a Maria Madalena e as outras mulheres que foram com ela. Apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Apareceu ao apóstolo Pedro. Apareceu aos discípulos na ausência de Tomé. E apareceu com Tomé presente. Apareceu a 7 dos seus discípulos junto ao mar da Galileia. E apareceu uma outra vez aos seus discípulos. Apareceu a mais de 500 pessoas. Apareceu a Tiago, seu meio-irmão, e também apareceu no Monte das Oliveiras. E depois aparece a Estevão e aparece também a Saulo. De acordo com dois psiquiatras renomados, Hinze e Schatzky, ilusão é uma percepção errônea, onde uma resposta falsa a um estímulo sensorial. No indivíduo normal, essa falsa convicção, ela normalmente produz o desejo de verificar se os outros sentidos podem ajudar a esclarecer que se trata tão somente de uma ilusão. Logo, as aparições de Cristo não se encaixam em percepções equivocadas. Norman Geisler diz o seguinte: elas não estavam tendo alucinações ou vendo um fantasma, porque em 6 das 12 aparições, Jesus foi fisicamente tocado e ou comeu comida verdadeira. O que a ciência moderna intitula de prova empírica pode ser observada nos registros históricos. Temos diversos relatos textuais das percepções. Por exemplo, pelo sentido da visão, eles o viram, eles o reconheceram, eles viram o Senhor aparecendo-lhe durante 40 dias. Pelo sentido do tato, diz as Escrituras: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E pelo sentido da audição, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Wilfred Cordoan, que lecionou durante 31 anos na Universidade de Taylor, faz um resumo acerca da teoria da alucinação. O problema com essa teoria é que nos casos das aparições pós-ressurreição, tudo que sabemos sobre alucinações é transgredido. As aparições não seguiram o padrão sempre presente nas alucinações, pois estas são particulares e surgem de um estado de extrema instabilidade emocional em que funcionam como a satisfação de um desejo. O que ocorre depois da ressurreição foi muito diferente. Os discípulos tiveram muito pouca dificuldade para aceitar a partida de Cristo. Decidiram voltar à profissão de pescadores. As aparições ocorreram de surpresa quando os discípulos estavam ocupados com outras coisas. Ainda mais importante, as aparições aconteceram a grupos de pessoas, todas elas vendo a mesma coisa. Alucinações
não funcionam assim. Logo, as aparições pós-ressurreição não podem ter sido alucinações. Gary Habermas, ele conclui que as alucinações não podem ser consideradas para explicar as transformações dos seguidores de Jesus. Como explicar o túmulo vazio? Como explicar o fato do desaparecimento do corpo de Jesus? Curioso seria explicar como a teoria da alucinação responderia ao fato da conversão do meio-irmão de Jesus, Tiago, bem como a do perseguidor, a transformação da vida de Saulo de Tarso. Podemos concluir que a teoria da alucinação é frágil, artificial e insuficiente, dados os fatos históricos. Teoria falha, refutada. Agora vamos para a próxima teoria, a teoria do túmulo errado. Forte abraço e te vejo na próxima aula.